Há algum tempo, em uma das redes vizinhas, eu vi um vídeo de uma moça falando sobre os pequenos sinais do amor. E hoje eu vou te explicar um pouquinho o que é isso e como você pode usar na sua história. Oi, eu sou a Sabrina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como demonstrar o amor na sua história, seja ele um amor romântico ou não. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa um like, se inscreve e deixa um comentário porque isso ajuda muito. Bom, vamos lá. O que são os pequenos sinais do amor? Ou o lado silencioso do amor? É comum a gente ver em livros, séries, filmes, grandes gestos de amor. Então, em 10 coisas que eu odeio em você. Eu acho que esse é o nome certinho. A gente tem uma cena do nosso protagonista cantando na frente da escola inteira pra demonstrar o quanto ele tá apaixonado pela nossa protagonista. Enfim, eu acho que esse foi o primeiro exemplo que veio na minha mente, mas com certeza você vai pensar em outros grandes gestos de amor que você já viu ou já leu em algum lugar. E os pequenos sinais do amor são talvez o contrário disso. São as demonstrações de amor que estão nos pequenos gestos. Em ações muito simples e que podem parecer até inúteis, só que demonstram o quanto uma pessoa realmente ama a outra. Isso porque essas pequenas ações, elas surgem do quanto a gente presta atenção na pessoa que a gente ama. Então, por exemplo, eu sei que a minha irmã mais nova, ela não gosta de ovo maltine. Só que tem uma torta de sorvete com ovo maltine que ela gosta muito. Mas é só essa, e só de um lugar. E eu sei disso, então se por algum acaso ela estiver ali num dia meio meh, e eu tiver a oportunidade de comprar uma torta, eu sei qual que eu vou comprar. Porque eu sei que ela gosta. Tipo, parece uma coisa muito pequena só saber que ela gosta de uma torta. Mas eu sei disso porque eu presto atenção nela, porque eu amo ela. Então, são esses pequenos sinais do lado silencioso do amor que demonstram de verdade o quanto a gente ama outra pessoa. Porque esses sinais, eles só surgem a partir do momento que a gente presta atenção nessa outra pessoa. E o vídeo dessa moça que eu vi, numa das redes vizinhas, ela falava exatamente sobre isso e sobre como muitas pessoas acham que quem vê muita coisa de romance ou lê muita coisa de romance é muito exigente por conta disso, mas que na verdade a gente só tá querendo o mínimo. A gente não, né? Porque eu não. Mas ela falou que essas pessoas que são românticas só estão querendo o mínimo. Que é basicamente ter uma pessoa que te ame e que realmente preste atenção em você. Então, por exemplo, eu não preciso comentar com a minha mãe toda vez que ela vai no mercado comprar alguma coisa que o meu cappuccino, minha mistura de cappuccino, que eu gosto muito, é a de chocolate, porque ela já sabe. Porque ela presta atenção nas coisas que eu falo. Então, são pequenas coisinhas, são muito pequenas, são muito silenciosas. São coisas que talvez se você não parar pra pensar um pouco, você não preste atenção. Mas elas estão lá e elas demonstram de fato o que uma pessoa sente pela outra. Então, se você não sabe a comida favorita da pessoa com quem você está no momento, ou do seu melhor amigo, ou dos seus irmãos, comece a prestar assim mais atenção neles. O vídeo também falava sobre, às vezes, o lado silencioso do amor ser muito mais amoroso do que as grandes demonstrações de amor. Um exemplo, eu tenho ansiedade social. Então, se por um acaso eu tivesse um relacionamento e essa pessoa do meu relacionamento decidisse, sei lá, me pedir em noivado em um restaurante chique e muito cheio, eu ia odiar. Eu ia detestar, ia ser tipo uma das piores experiências da minha vida. Porque eu tenho ansiedade social, eu não gosto de restaurante chique e eu ia me sentir muito exposta. Então, uma pessoa que me amasse de verdade jamais ia pensar em fazer algo desse tipo, porque ela ia me conhecer o suficiente pra saber o quanto eu ia detestar isso. Então, às vezes, as grandes demonstrações de amor
Elas só demonstram o quanto as pessoas não conhecem exatamente as pessoas que amam. Deu pra entender? Eu espero que sim. E isso é muito relativo de cada pessoa, tá? É óbvio que existem diversas pessoas que vão amar ter essa demonstração pública de afeto, de serem pedidas em casamento na Disney e coisas do tipo. E tem pessoas que não, que vão odiar, que vão se sentir muito mal com essa exposição. Então vai de pessoa pra pessoa. O que vai dizer se a pessoa que tá fazendo tudo isso te ama é ela saber o que vai te fazer bem. Então, se a pessoa que tá te pedindo em casamento, ela sabe que você tem ansiedade social, e mesmo assim te pede num lugar super público com várias pessoas olhando, talvez ela não tenha prestado tanta atenção em você. Mas enfim, esses são exemplos. Então a gente tem pequenos sinais do lado silencioso do amor, que é o lado que realmente presta atenção, e ele não precisa ser, tipo, falado que é uma expressão de amor. A pessoa, ela não vai te comprar o seu café favorito e te dar o seu café e falar, olha, eu fiz isso porque eu te amo. Ela só vai fazer. E ela não vai esperar nada em troca. Isso é o lado silencioso do amor, os pequenos sinais do amor. E quando a gente fala em demonstrar o amor dentro de uma narrativa, dentro de um livro, esses pequenos sinais podem ser a chave pra gente criar um amor realmente inesquecível, seja romântico ou não. Dando alguns exemplos, eu vou citar primeiro o livro Amor Conveniente, da Tessa Dare, que conta a história do Chase, que é um duque que tem duas protegidas que são crianças, e ele contrata a Alex, que é a mocinha do livro, pra cuidar dessas protegidas, porque ele não quer se apegar a elas. Porém, contudo, entretanto e todavia, todos os dias de manhã ele comparece ao funeral da Millicent, que é uma das bonecas dessas duas crianças. Elas fazem isso absolutamente todas as manhãs, e todas as manhãs ele participa. Isso é um pequeno sinal do amor, porque ele é um duque, ele simplesmente não precisa e não é obrigado a fazer nada que ele não queira. Mas ele faz porque ele se importa muito com essas garotas, apesar de ele não querer. Ele não quer se apegar, mas ele já tá totalmente apegado também. Enfim, um exemplo romântico agora é do livro A Noiva, da Ali Hazelwood, quando o Louie, o nosso mocinho, ele passa a comprar manteiga de amendoim, pasta de amendoim, só porque a Misery gosta. Porque não é exatamente uma comida que os licântropos estão super afim. E na verdade nem ela deveria estar, porque ela é uma vampira e tem o bagulho do sangue e tudo mais. Só que ela gosta muito, ela passou muito tempo no mundo humano e ela gosta muito dessa comida em específica. E ele passa a comprar só por conta dela. Então ele percebeu que ela gostava e passou a fazer isso. E ele nunca externou isso, ele nunca falou, ó, tô comprando isso aqui pra você. Ele só comprava e deixava lá. E ela ia comer. Mais um exemplo, pra deixar bem claro, e ainda da Ali Hazelwood, é o Adam de A Hipótese do Amor, comprando sempre aquelas bebidas super estranhas que a Olive gosta, que é de abóbora. E assim, ele detesta, ele acha o cúmulo do cúmulo, mas ele compra pra ela toda vez, porque ele sabe que ela ama. São esses pequenos sinais que demonstram o amor que esses personagens têm um pelo outro. Então, pense nesses pequenos sinais dentro da sua história e do que faz sentido para os seus personagens. Então, para deixar esse amor entre os personagens mais sólido, pense em interações que demonstrem o quanto eles se conhecem muito bem. Pequenas ações que mostram o quanto eles se importam, sem deixar muito claro o que foi feito porque eles se amam. Tipo, só mostre a ação acontecendo, porque o leitor ele vai perceber, tipo, pô, esse personagem fez isso aqui, porque aquele personagem gosta muito disso aqui. Pô, entendi, sabe? Então, às vezes é um pouco complicado a gente pensar nessas pequenos sinaizinhos, mas imagina os seus personagens, imagina a história deles e o que pode ser usado para externar esse lado silencioso do amor. Se for preciso, anote tudo que você ter de ideias assim que possa ser usado e vá adicionando na sua história numa reescrita,
Porque ali no nosso primeiro rascunho, às vezes a gente não pensa em todos os detalhes. E é tudo ok, porque ele meio que serve pra isso mesmo, ele é só um primeiro rascunho. Então, talvez numa reescrita você consiga encontrar cenas chaves que podem ter essa adição dos pequenos sinais do amor. Dando um exemplo do meu livro, Tudo que Perdemos nas Cinzas, sem spoilers, o meu protagonista, o Lucian, ele é uma pessoa muito extrovertida que gosta muito de falar, só que ele não é muito de festas e bebidas. E na festa em comemoração ao casamento dele, o melhor amigo dele simplesmente aceita que ele com certeza não quer mais estar ali, que já deu a cota dele, e meio que distraiu o outro pessoal pra ele poder ir embora. Outra coisa que temos também é um momento em que temos ferimentos e a Sarah, que é a amazona que acaba se aliando ao Lucian na jornada dele, ela sabe que ele se preocupa muito com os outros e geralmente esquece de si mesmo. Então, ao fazer ali um chá pra diminuir as dores, ela faz um pouco pra ela, que está ferida, mas um pouco pra ele também, que também está ferido. Então, são pequenas coisinhas, novamente, que fazem toda a diferença. É importante ter esse lado silencioso do amor na sua história, porque ele é o amor de fato. É quando a gente conhece uma pessoa tanto que a gente sabe exatamente o que fazer por ela em qualquer ocasião. Esteja ela feliz, esteja ela triste, esteja ela doente, esteja ela o que for. A gente vai saber o que fazer por ela, porque a gente conhece ela, ama ela e conhece tudo sobre. Então, ter esse lado silencioso é importante para construir uma base sólida para qualquer amor que você for retratar no seu livro. A gente tá falando de família, de amigos, amor romântico também, mas não se resume só a romance, porque é uma coisa que pode ser usada em qualquer tipo de amor. Então, ter essa base sólida vai trazer mais emoção para sua história, uma carga emocional muito grande, uma carga dramática muito grande e com certeza vai conquistar o coração dos seus leitores. Muito mais do que um amor pautado apenas em grandes demonstrações. Então, ter essas pequenas coisinhas é o que faz o seu leitor amar a relação de dois personagens. E isso é muito bom. Eu, como leitora, digo, é muito bom quando a gente tem aqueles dois personagens que a gente simplesmente ama ver junto, que tem aquelas interações maravilhosas e que a gente sabe que se conhece e se ama. E, assim, é muito importante. Citando um exemplo de interação que é muito boa pra mim, que eu gosto muito, por conta desses pequenos sinais, a gente tem a Juliette e o Kenji de Istilhasami. Ambos são melhores amigos. E no começo, quando o Kenji ainda não conhecia a Juliette, ele falou umas coisas que eu não gosto muito. Usou ali umas argumentações que pra mim não fazem muito sentido. Mas ele foi conhecendo ela com o tempo. E ele passou a amá-la como amiga. Então ele passou a conhecê-la de fato. Ela também. Então, com ele, ela consegue ser muito mais aberta e ter um bom humor, assim, mais explícito, que ela geralmente não tem com mais ninguém, nem mesmo com o Warner. Então, por ele ter esse bom humor, ela tem junto. Então, meio que ela se sente livre pra falar com ele da forma que ele fala com ela, porque ela sabe que não vai ter problema nenhum. Da mesma forma, o Kenji aceita muito mais rápido que os outros a relação dela com o Warner, porque ele vê que ela realmente gosta dele. E por mais que no passado o Warner tenha feito coisas horríveis com ele,
ele tá totalmente disposto a deixar de lado, tanto pela causa, óbvio, não é só pela Juliette, mas também pela Juliette, porque eles são melhores amigos. Então, eles têm essa relação que é muito bonita de ver. E ela é construída em cima de pequenos sinais do amor. Então, você percebe que, tipo, é muito diferente de uma relação que não tem tudo isso. Não tem essa base. Tipo, a gente às vezes até esquece de personagens e relacionamentos que não tem essa base. A gente só esquece que eles existiram ou que eram amigos. Então, ter essa base vai fazer o seu livro e os seus personagens serem inesquecíveis. Vai pegar muito ali no coraçãozinho do leitor, então pense sobre. Anote as suas ideias de pequenos sinais e introduza na sua história, porque vai fazer toda a diferença. Enfim, era essa lição que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários um pequeno sinal de amor que você percebe de si mesmo para com outra pessoa que você ama. O que você faz por essa outra pessoa que você, agora sabendo, do lado silencioso do amor, percebe. Você, toda sexta-feira, compra uma trufa específica para tal pessoa. Toda vez que vocês vão tomar um café, você já sabe que café pedir para tal pessoa. Enfim, coisas do tipo. Deixa aqui nos comentários. Não se esquece também de deixar um like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.